26 anos que eu tenho de profissão, a gente percebe fazendo as pessoas fazendo a mesma coisa. Eu vou para uma academia hoje, tem hora que eu fico impressionado. É a mesma coisa. E a gente percebe claramente toda uma mudança do mercado, onde há 10, 15 anos atrás não existiam academias low cost. E por isso que existe academia low cost e vai crescer e vai aumentar, e com toda razão. Bora, vamos lá. Começando aqui. Pessoal, surpresa hoje. Fazer uma live aqui, então nós estamos entrando em uma nova era aqui agora. Nós vamos fazer uma proposta nova para vocês. Nós estamos entrando na verdadeira era agora do podcast. Vamos começar o podcast. Nós vamos começar a trabalhar entregando para vocês aí uma vez na semana material de super qualidade. O pessoal tá chegando por aí. Como é que tá por aí, gente? Então hoje é o início de uma jornada onde a gente vai estar trabalhando o chamado podcast Saúde Funcional, tá? E hoje nós vamos deixar em aberto alguns pontos para quem sabe aí alguma pergunta que venha por aí, mas nós vamos tratar hoje de um tema, como esse é o nosso primeiro podcast oficial, nós vamos falar sobre a saúde funcional, justamente nessa nova era da educação física e saúde também. Então é bacana a gente falar sobre isso hoje, onde a gente começa essa jornada, principalmente os professores conhecerem o que a gente faz, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui. Né? Tem muita gente entrando aí já, que maravilha, muito bom aí. Estamos aí ao vivo também aqui. Então é entender por que falar sobre saúde funcional nessa nova era da educação física e saúde. Então esse é o nosso tema desse primeiro podcast onde a gente vai falar toda semana de algum assunto relevante, onde nós vamos ter muitas surpresas para vocês. A grande questão toda surge principalmente quando a gente tem aí hoje 26 anos de profissão e a gente percebe claramente que muitos profissionais estão vivendo a mesma coisa há 20 anos para cá. E eu tenho realmente buscado me reinventar o tempo inteiro, buscando fazer coisas novas o tempo todo para estar atualizado da minha profissão. Eu sou um profissional genuinamente de saúde na essência. No entanto, o que acontece? Quando a gente percebe que hoje muitos profissionais estão na área da saúde e não têm saúde, a gente percebe claramente que tem uma dissincronia, né? E isso acontece muito porque muitos profissionais hoje estão trabalhando excessivamente, com muitas horas e muitas vezes entregando o mínimo possível. Obrigado aí, pessoal. Qualquer pergunta aí, qualquer observação, vamos fazendo por aí também, que a gente está ao vivo aqui. E o que acontece? Eu encontro hoje muitos profissionais da área de saúde, não só profissionais de educação física, mas médicos, enfermeiros, nutricionistas, né? Muito ruim da saúde. E principalmente qual saúde? A saúde mental e emocional. É que muitas vezes trava nesse processo, muitas vezes viciados em um ciclo de vida em que acordam muito cedo, principalmente profissional de educação física, 5 horas da manhã, e aí começa a jornada de aulas e mais aulas pela manhã inteira, muitas vezes chegando muito cansado aí pós o almoço, não tem tempo para estudar, tem um terceiro turno à noite, e a gente percebe cada vez mais esses profissionais cansados, muitas vezes não tendo tempo para se cuidar. Às vezes fazem um treininho dali, um treininho de lá, mas aí começa a acontecer toda uma jornada que ele acredita ainda que só atividade física, que só o treino vai resolver. E não vai, entendeu? E só alimentação muitas vezes também não vai. A gente entrou numa era da saúde funcional, por isso que é importante conhecer, e que hoje o grande problema do ser humano está voltado do pescoço para cima. Exatamente, do pescoço para cima. Né? Aqui mesmo eu estou vendo muita gente entrando que já me abordou, já trouxe temáticas, estão tomando remédio e passaram por isso. Né? Então eu estou entrando aqui, tem muita gente trazendo essa situação. Então o que a gente tem que estar entendendo? Nesse primeiro podcast, a gente vai estar abordando justamente essa questão. O que é que mudou nesses últimos 26 anos em relação, principalmente à educação física? É bem claro que o modelo que de 20 anos atrás era um modelo muito pautado, onde eu era realmente uma referência em relação ao treinamento de força. Eu estudei muito treinamento de força.
Eu acredito que o treinamento de força ele é fundamental e é uma essência. E eu publico artigos, livros sobre essa temática. No entanto, né, pessoal chegando por aí, Jorge Brito, Lu, como é que tá aí, Eduardo, pessoal? Então o que acontece? O treinamento de força ele é a base. No entanto, nós evoluímos nesse processo e que a gente entende que o treinamento de força por si só não dá mais. Ele não é suficiente. A gente entra principalmente depois do ano 2000, principalmente 2008, 2009, nos últimos 20 anos, um crescente problema da saúde emocional. Exatamente. Então as pessoas cada vez mais depressivas, ansiosas, né? E aí surge o grande problema do sono, o grande problema das pessoas estarem hiperconectadas, pouco produtivas, e a gente ainda preso ao treinamento de força exclusivamente. Então a gente vê muito curso, muita aula, né? Biomecânica, fisiologia, treinamento de força, perfeito, eu dou aula disso, mas isso não é o suficiente mais. Isso aí já virou, não dá mais, é muito pouco. E a gente percebe que hoje a educação física está perdida porque ela não sabe como impactar o ser humano de verdade. Exatamente. Porque ela mal avalia, né? As academias acham que é só comprar equipamento, não é? Botar aula, e as pessoas compram isso. E quando a gente traz uma proposta da saúde funcional, né? Maravilha, pessoal chegando por aí de Cuiabá, Renata, Tamo Johnson, muita gente. Então a gente começa a perceber que existe uma onda crescente, principalmente voltado para a medicina, né? Principalmente o grupo aí de Harvard, o pessoal de Harvard vem trazendo essa abordagem Mind Body Medicine, que a gente tem que estar impactando o ser humano de uma forma sistêmica e integral. No entanto, a educação física não vira essa chave. Não vira essa chave e muitos médicos também não viram. Né? Igual você ir lá no médico, ele vai passar um remédio para você e você não resolve a causa do problema. Entendeu? Não adianta você ficar tomando remédio para sinusite 10 anos e você entrar no mesmo ciclo todo ano. Entendeu? Tudo bem, professora Vânia? Tudo bem de Recife aí? Maravilha. Você vai lá e toma. Aí você vai no rinossoro, você vai lá tomar o predicin, aí você vai no antibiótico e você repete anos e anos e anos e anos e anos a mesma coisa e não resolve a causa. Nós temos que entrar em outro nível, nós temos que evoluir e a gente não consegue resolver. A pessoa tem um problema de joelho, vai lá e faz só um treinamento de força. Não adianta, qual é a causa? O que está acontecendo? Está com sobrepeso? Está com a passada errada? Está com o tênis adequado? Está correndo com a intensidade maior? O que está acontecendo? Ele tem uma dor lombar. O que acontece? Tudo bom, professor? Ele diz aí de Olinda, entrando aqui com a gente também. Então a gente tem que ter uma dor lombar. Maravilha. Aí você vai lá, faz um fortalecimento. Ótimo, mas qual é a causa? O que está acontecendo? É um desequilíbrio muscular? O que está acontecendo? É a postura? É a pessoa que está sentada? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela fica com a perna cruzada 6, 8 horas. Então a gente tem que ir mais a fundo. E a gente tem que entender que tem uma árvore, tem um fruto, tem uma raiz, mas tem o quê? O que alimenta essa árvore para poder realmente se tornar uma árvore forte, trazendo bons frutos? Daí a gente chama isso de saúde funcional, onde tudo vai interferir na saúde do indivíduo, no momento que ele acorda, no momento que ele dorme. Então os micro hábitos, as micro ações, onde ele vai estar lá. E esse é o profissional de saúde do futuro. Na verdade, do presente, né? Ítalo aí também, pessoal chegando. A ideia justamente é entender que esse profissional, hoje o médico pode chegar para você, legal, você tem sinusite, toma aqui o corticoide. Tá, mas o que está acontecendo? Ele não te pergunta nem se você está dormindo bem. Ele não pergunta se você está comendo bem, não pergunta se está fazendo atividade física, nada. Ele te dá apenas um remédio. Isso é muito triste, muito pobre, é muito mínimo minimorum, entendeu? É muito pequeno, é muito ordinário. Então a gente tem que buscar, né? Tô olhando até para esse quadro aqui na lateral, né? Meu filho aqui, olha meu quadro, ele tá todo desenhado aqui com a mãe dele dizendo eu te amo, mas tudo bem, né? É o Heitorzinho aqui, meu filho. Então, olha, eu tô vendo aqui. Então o que a gente tem que entender? Que a nossa profissão ela fica restrita, pequena, entendendo. O professor aqui comentando, por exemplo, tem uma fascite plantar. Ótimo, vamos fazer um trabalho de fortalecimento, trabalho de alongamento, de liberação miofascial, dependente do nível maior, uma crochetagem, dependendo do que a gente vai fazer. Tá, mas o que está causando? Será que é o tênis inadequado? Será que ela está com sobrepeso? Será que tem será que ela tem um pé cavo, um pé plano? O que está acontecendo? Né? Entender e a fundo. Esse é o profissional que nós estamos querendo trabalhar, desenvolver. Então a gente percebe que nisso vai fazer com que a percepção
dessa pessoa do outro lado, que é o cliente, que é o paciente, que é o aluno, independente que seja, ele vai a fundo no processo. É igual o nutricionista que passa dieta. Ele continua passando dieta, continua escrevendo milagre, ele perde 5 quilos, 10 quilos, aí é o próximo nutricionista. É igual o profissional de educação física, que vai emagrecer, e passa um treino e vai, e aí não resolve. Então é o médico, é a mesma coisa. Muitas vezes o fisioterapeuta vai lá e botar um ultrassom das curtas. E daí? E daí? Não resolve. Nós temos que estudar. A gente tem que ser um cirurgião da saúde funcional. O que é um cirurgião? Ninguém vai abrir o seu peito se você não tiver um eletro, não tiver um teste de esforço, uma prova funcional. A gente tem que conhecer esse indivíduo, que eu vou estar colocando ele em risco. Então, se eu abrir, se ele é um diabetes, se ele é hipertenso, ele toma algum anticoagulante, ele tem alguma doença que pode ser um risco naquele procedimento cirúrgico, então fica bem claro, né, Vânia? Então, entender tudo isso, esse é o profissional que eu chamo profissional da saúde funcional. É um profissional que está interessado, ele está curioso, ele está buscando algo além do tradicional. Ele é um profissional que estuda, que conhece. E aí, qual é o passo? O passo é bem claro, é bem óbvio. Hoje a gente não mede nada. Como a gente não mede nada, a gente não tem parâmetro. A gente não tem... Hoje nós temos dados para com que a pessoa possa ser impactada. Então, no momento que a gente não mede nada, a gente vai entregar o quê? Entregar o receituário de caixinha. A gente vai entregar a mesma receita. A gente vai entregar o mesmo medicamento. A gente vai entregar o mesmo remédio, o mesmo treino, a mesma dieta, o mesmo processo de reabilitação. Então, no momento que a gente entende que a saúde funcional é algo mais profundo, a gente tem que conhecer o indivíduo, a gente tem que avaliar o indivíduo. Daí surge a avaliação da saúde funcional. A avaliação da saúde funcional, ela é hoje, não tenho a menor dúvida, a melhor ferramenta do mercado para conhecer o indivíduo. Onde nós temos aí biomarcadores da parte psicoemocional, e aí no caso espiritual também, e aí biomarcadores da parte física, onde eu conheço o ser humano de verdade, onde eu sei quem é ele na sua essência, no momento que ele acorda, no momento que ele dorme. Eu conheço as doenças, conheço medicamentos, conheço 50 biomarcadores. E aí eu tenho que ter toda a minha preocupação de estudar quem é você para justamente entregar algo maior. E claro que isso vai ser mais caro. Isso vai ser um treino de R$50 hora aula, R$80 hora aula. Isso entrega qualquer professor, qualquer professorzinho que passa um treino só. E isso não é o que eu estou preconizando. Tá errado? Não. Não tá errado. Tá ajudando? Tá. Mas é suficiente? Para mim, não. Não é suficiente. Eu quero algo mais. Eu quero impactar. Eu quero estudar. Eu quero entender esse indivíduo na sua essência de uma forma mais profunda. E por isso que o check-up da saúde funcional, hoje nós estamos chegando a 8.000, exatamente 8.000 check-ups da saúde funcional, onde hoje com o link você consegue preencher. Então percebe a profundidade disso. A profundidade é que você possa, de fato, como profissional de saúde, conhecer essa pessoa. No momento que você recebe esse check-up da saúde funcional, hoje mesmo encaminha para 3 pessoas. Né? Uma pessoa que mora na Suíça, uma pessoa que tem, por exemplo, esclerose múltipla, uma senhora hoje fez check-up, uma profissional de educação física, são pessoas que querem trabalhar comigo e querem ser meus pacientes, meus alunos, meus clientes. Então, nesse momento, eu estudo esse aluno, eu conheço a pessoa de verdade e, claro, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um diagnóstico, vou fazer um plano de ação e, automaticamente, criar uma proposta de trabalho no que eu avaliei. E isso vai ser o meu produto. E a partir do momento que eu sei, que eu estudo mais do que nenhum outro profissional da área, é claro que eu vou ser o profissional que mais recebe na área. Claro, como é que o profissional quer cobrar R$100 hora aula, 150, 200, ele entrega a mesma coisa que todo mundo? Não tem jeito, não tem jeito. Então a gente tem que virar, a gente tem que evoluir e a gente tem que progredir, né? Então, maravilha, gente. Alguma pergunta por aí? Soma aqui também no podcast. Seguindo em frente, o que a gente tem? No momento que eu entendo que a saúde funcional é tudo que interfere no indivíduo, da hora que ele acorda, à hora que ele dorme, eu tenho claramente uma rota de hábitos diários, em que ele tem hábitos que não o ajudam a ter uma saúde, não o ajudam a ter realmente um estilo de vida saudável.
E a gente começa a entender que antes desse indivíduo chegar na academia, existe muita coisa até de chegar lá. E a gente começa a entender isso também. Esse profissional da saúde funcional é um profissional curioso, é um profissional que quer ir muito além do treino. Lembrando que esse profissional da saúde funcional, principalmente esse profissional da saúde vai entender que esse indivíduo está lá com ele 2, 3 horas na academia, mas o que está sendo feito fora da academia. Então percebe a rota. Daí surge, por exemplo, a rotina do dia a dia do indivíduo. A partir do momento que eu sei o que ele faz no primeiro momento do dia, a partir do momento que eu sei se ele se conecta ou não, se ele toma água ou não, o que ele come, o que ele faz, se ele gosta do trabalho dele, como ele vai para o trabalho dele, eu começo a entender essa jornada do seu dia a dia, fica bem claro que eu vou poder impactar muito mais a vida dele, porque o que eu quero como essência? Eu sou profissional de saúde. Eu quero que ele melhore a saúde dele. E a saúde é pautada em vários pilares, biopsicossocial, emocional e espiritual. No entanto, a gente está preso só ao componente físico, biológico, prescrevendo, achando que você é o Deus do treinamento de força e vai resolver tudo. Não é? Então nós sabemos o poder do exercício. Ele é fundamental, ele é importante, ele salva, ele é excepcional como atividade física. No entanto, nós temos hoje exemplos e mais exemplos de casos de pessoas que fazem exercício, fazem atividade física e não estão bem, porque estão muitas vezes muito conectados, né? Professor entrando por aí, que é professor Darlan também. Então, hiperconectados, desestruturados, muitas vezes nas ações e tarefas do seu dia a dia. Então hoje o que mais mata o ser humano, justamente, é a falta de organização de uma rotina de vida. Exatamente. E uma rotina de vida onde ela tem hábitos que são saudáveis. E a partir do momento que eu entendo esse profissional da saúde funcional, é justamente o que eu vivo, o que eu ensino, o que eu propago nos meus cursos, nas minhas aulas, na minha mentoria de profissionais que vendem isso, vendem saúde de uma forma íntegra, ética, correta e que tem grandes, verdadeiros resultados no impacto da saúde da pessoa. Então, no momento que a gente se limita a estar apenas ali naquele momento, médico entregando remédio, fisioterapeuta entregando apenas um choquinho, ou apenas algo muitas vezes paliativo, ou profissional de educação entregando apenas um treino, sem entender a causa, a gente se limita. E a gente sabe que o ser humano, nas suas 24 horas, ele pode fazer muitas coisas que prejudicam a saúde dele. E hoje um dos principais problemas é como ele está conectado, o excesso de conexão, o que ele come, o que ele bebe, o que ele faz, quanto tempo ele está sentado. Então esse profissional passa a ter um papel fundamental chamado justamente que o personal 168 horas. E quando eu digo personal, ele pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser um fisioterapeuta, qualquer profissional. Entender a jornada desse indivíduo, chamando de jornada mesmo, né? A jornada, journey, que justamente chama de dia, justamente é o grande trabalho desse profissional. Então, diante de todo esse contexto, onde a gente traz lá atrás, que eu disse previamente, os 26 anos que eu tenho de profissão, a gente percebe as pessoas fazendo a mesma coisa. Eu vou para uma academia hoje, tem hora que eu fico impressionado. É a mesma coisa. E a gente percebe claramente toda uma mudança do mercado, onde há 10, 15 anos atrás não existiam academias low cost. E por isso que existe academia low cost e vai crescer e vai aumentar, e com toda razão. Por quê? Porque o aluno não percebe valor no profissional. Exatamente. Ele não percebe valor no profissional, porque a entrega é mínima. A entrega é pequena. Ele não precisa de um profissional hoje para treinar na percepção dele. Ele baixa um aplicativo, vai lá na academia de R$90 e treina. Ou seja, ele substitui totalmente o profissional, né, por equipamentos, tecnologias e muitas vezes pela beleza. Um equipamento melhor, maior, né? Professor Marco Pérez da mentoria, tudo bom, meu querido? Então, substitui por equipamento, por beleza e por muitas vezes um treino de gaveta. Mas no momento que ele se depara com um não resultado, com a não progressão, com uma lesão e principalmente com a não resolução da causa que o levou à obesidade, que levou a causa daquela dor, que levou a causa daquele desconforto, ele questiona o sistema e busca um profissional de fato.
No entanto, esse profissional hoje extremamente limitado, incapaz de conhecer esse ser humano de uma forma mais ampla, se restringe da mesma forma a entregar um treino. E ele percebe automaticamente que o que ele entrega é muito parecido com o que o aplicativo entrega. E daí ele coloca na sua cara que não paga mais 50, 60, 80 reais hora aula. Faz sentido? Faz sentido? Então coloca aí e anota e percebe se não é a realidade. Ou seja, a gente está colocando a nossa profissão em risco. E aí, claro que vários profissionais de saúde também estão em risco, né? Percebe claramente que o risco vem da pouca entrega de um treino de caixinha. E hoje, como a gente sabe, nos últimos 20 anos, Tabata em 96 cria o HIIT, pronto, resolveu tudo. É só passar HIIT que a vida resolve. Sendo que o HIIT nunca emagreceu ninguém. Nunca emagreceu ninguém. E aí falta estudar. Né? Como é que vai? Não estuda. Então, se não estuda, entrega a mesma coisinha. Então, o que a gente tem que perceber? No momento que a gente vai 25 anos atrás, 26 anos atrás, a gente tem um profissional hoje, só fala de emagrecimento, que vende emagrecimento, que vai numa festa, só falta falar assim, eu sou emagrecedor de gente. Ele não entendeu o papel da sua profissão. Ele não entendeu o papel que ele tem para esse ser humano que está do outro lado, que está doente, e que está obeso há 2, 3, 5, 10 anos, e você acha, com o milagre da natureza de um treino, você vai resolver ele. Principalmente um HIIT, o cara não sabe nem caminhar. Aí você vai ver o indivíduo na esteira, hoje, muitas vezes passando Tabata, e pula da esteira, sai da esteira, pula da esteira, sai da esteira, e não tem condição. E a gente sabe que vários trabalhos mostram principalmente que o trabalho, principalmente de HIIT, eu amo HIIT, faço HIIT, hoje eu fiz HIIT. É um trabalho que não é para qualquer um. Mulher não gosta de HIIT como homem. Né? Tem vários trabalhos aí mostrando isso, principalmente com idosos. Então a gente percebe que assim, vamos na loucura. Vamos na loucura. Mas cara, vamos dar 2 passos para trás. Vamos recuar um pouco mais. Vamos entender o que é ser humano. Se a gente falar do contexto obesidade, a gente tem que fazer uma outra live, fazer um outro podcast. Um outro podcast sobre emagrecimento. Entendeu? Então o que eu percebo? Que aqui vai ter muito desconforto, que vai ter muito personal, que vai se perder. Porque se emagrecer não tem nada a ver com exercício, exercício é uma das piores estratégias para emagrecer, e a gente não tem um ser humano na face da Terra que emagreceu só com exercício e se sustentou. Não tem um cara que tinha 100 quilos e foi para 80 só com exercício e se manteve magro. Nenhum ser humano na face da Terra. Não tem meta-análise, não tem estudo, não tem ninguém, não existe. Então, exatamente. E aí surgem aqui algumas questões interessantes, como a moda, por exemplo, dos treinos de 30 minutos, que são ótimos, né, professor Thiago? Ótimo. O treinamento de 30 minutos é ótimo, adoro. Inclusive, você pode trabalhar com 30 minutos e, por exemplo, ter um dispêndio de 500 calorias. Eu consigo, em um treino, despender 600 calorias. Só se eu comer 3 barrinhas de nuts, supino, acabou. Entendeu? Só que o efeito, aí nós vamos lá para o próximo nível. Então nós temos que entender que esse treino de 30 minutos, ele tem um papel fundamental anti-inflamatório. Sim, anti-inflamatório. E esse é um contexto mais atual, né? Ou seja, esse contexto de gerar um processo anti-inflamatório no meu organismo é fundamental. Reduzindo doenças, risco de várias doenças, aspecto cognitivo, emocional, afetivo. E aí, dependendo do caso, eu vou ter produção de substâncias, de miocinas, que são importantes para a saúde mental. E se eu estou mais calmo, estou mais tranquilo, estou mais controlado, olha aí a dica, eu como menos. O exercício me ajuda a regular. O exercício me ajuda a ter uma disciplina. Me ajuda a contextualizar, até porque eu vou fazer um trabalho de alta intensidade, eu não vou treinar muitas vezes sem comer, eu vou dormir melhor, eu me coloco numa rotina. As pessoas, para estarem magras, elas têm que ter rotina, hábitos, e a pessoa passa a se preocupar com a alimentação, e aí tem uma relação toda em que a pessoa passa a entender que para que eu vou comer aquilo, para fazer aquilo outro, não é? Então, voltando para o contexto da saúde funcional, alguma abordagem, uma pergunta, fique à vontade também, onde a gente está trazendo esse podcast justamente esse ponto da saúde funcional, trouxe um contexto geral, nessa parte praticamente final. Isso tudo surge principalmente com o Sandor, entendendo há 10 anos atrás que eu estava doente. Né? Eu estava doente.
Eu tinha ansiedade excessiva, eu tive crise de pânico, eu tive pressão arterial elevada, né? Em determinados momentos. Acredito só um cara como eu, 7% de gordura, Ironman, tendo problemas de saúde. Então, assim, tinha algo errado. Tinha algo errado. E a partir de então eu passo a estudar tudo isso, entender e avaliar, principalmente no projeto de doutorado, onde eu trabalhei com pacientes com lúpus, doenças reumáticas. Então eu falei, gente, não dá. E quantos alunos eu tinha que treinava e o cara não emagrecia? Eu sei que você tem a mesma dor que eu. Com certeza. Então por isso que eu falo, eu não te vendo emagrecimento. Eu te vendo mudança de estilo de vida. E para com que isso aconteça, nós temos que ter outros parâmetros, outros aspectos. Até porque a alimentação, o alimento é para te dar energia. Só que o alimento, ele hoje, um prazer para muita gente. A pessoa tem prazer de ir lá no McDonald's comer tudo aquilo. Ele tem prazer de comer aquela besteira, entendeu? E faz aquilo um hábito. Eu nunca vou conseguir ganhar do McDonald's. Nunca, nunca, nem em 7 mil vidas a gente vai conseguir montar um treino que ganhe do McDonald's. Não tem jeito. Então você esquece, professor, isso. Você está na profissão errada. Entendeu? Não é a sua profissão essa. De emagrecedor de gente por causa do exercício. Então o que a gente tem que contextualizar? Por isso que a saúde funcional é a grande sacada. É a virada da nossa profissão. E aí você começa a estudar o ser humano de uma forma sistêmica integral, onde nós vamos falar isso hoje, mas baseado em 6 pilares. Na parte do movimento, da mente, né, da alimentação, do sono, baseado na saúde social e o propósito bem claro. A ação da alimentação, sim. Eu posso dar um direcionamento para a alimentação. Fala, grande Robert, tudo bom, meu querido? Eu posso sim dar o direcionamento da alimentação. Claro que posso e devo. Não vou prescrever quantidade e nem recomendações específicas. Mas eu posso sim entender o dia desse indivíduo e já dar direcionamentos para a alimentação dele. Eu posso sim entender como é que está o sono dele e dar um direcionamento para ele, fazer uma higiene de sono. Posso ou não posso? Não só posso como devo. Se você não faz, você está sendo negligente, iria até incompetente. Incompetente. Porque se o seu aluno hoje, ele treina, né, em um nível ele se dedica a você, e você hoje não compreende quem é ele, do momento que ele chegou na academia, do momento que ele está treinando com você está sendo incompetente. Você não está tendo uma competência para tal. Movimento. Então a gente tem que entender como é que esse indivíduo está no seu dia a dia, mapeando, estruturando, conhecendo tudo isso. E aí nós temos a parte mental, o estresse, a ansiedade, vários componentes que ligam esse indivíduo, que muitas vezes o sabotam, né? Corredores, atletas. Quantas vezes eu tive dificuldade em provas porque minha mente não estava estruturada. Já treinei atletas de Fórmula 1, atleta olímpico, já treinei atleta de nível mundial e tudo era aqui, mental. Tudo era mental, né? Dorme bem, importância para o treino, total. Então como é que nós vamos negligenciar? Que profissional ordinário é esse que só passa o treino? Entender o propósito, né, disso, ter clareza do princípio positivo, do que essa pessoa quer de verdade, por que ela quer aquilo, qual o motivo ela quer emagrecer. Esses dias eu tive o caso de um aluno, né, em que ele tomava remédio para emagrecer, e esse remédio para emagrecer alterava o sono dele. E eu cheguei ao ponto e falei para ele, você está consciente que esse remédio causa ansiedade, vocês têm que tomar Rivotril para poder dormir? Estou consciente. Mas eu tenho uma certeza que se você parar de treinar hoje comigo, ainda está muito recente, você volta para o Rivotril. Ele volta. Mesmo consciente que esse remédio pode causar câncer e alterar o seu sono, alterar a sua saúde, consciente e eu quero. Olha o nível. Então nós temos isso, gente. Então qual é o meu papel? Educar, mostrar uma rota, entender que ele pode sim estar magro, estar bem, com o hábito que ele tem. E ele tem um componente diria de muita culpa com o alimento, né? Toda alimentação é restritiva, é triste, então ele não consegue comer e ele tem um alimento que impede o apetite. E nós temos mais casos e casos em relação a isso. Então percebe, outro ponto fundamental, que é o 6º ponto,
é justamente da questão social, que dá pra gente fazer um podcast sobre cada um desses aspectos. Entender que você é a média das pessoas que você mais convive, ou seja, a gente convive com uma pessoa mais ativa, uma pessoa que se movimenta, uma pessoa que estuda, uma pessoa que ganha dinheiro, uma pessoa que tem princípios que levam você àquele resultado. Você está conectado com pessoas que têm o mesmo propósito que você naquele momento é fundamental. É o que eu sempre digo no meu time de mentoria, né? O meu 100% nunca vai ser maior do que o 100% de um time. Então a gente percebe muito isso com corredores, com atletas, pessoal do CrossFit. Então a gente tem que entender claramente que o meio determina você. O meio determina você. Então a saúde funcional é tudo isso. É muita coisa legal, é muita coisa bacana, é muita coisa realmente que vai impactar. E você, como profissional de saúde, você personal trainer, entender que essa é uma jornada sem volta. Sem volta. Nós temos que ir para esse nível, nós temos que entender ser humano de fato para ter a capacidade de transformar a vida de verdade. É isso que a gente tem que estudar, é isso que a gente tem que ser e não só prescrever treino. Muito bom, podcast de hoje, saúde funcional, primeiro podcast, nós estamos entrando aí, vamos estar com regularidade falando com vocês, deixe seus comentários aqui embaixo também, sempre, perguntas, dúvidas, não deixe aí de escrever também no nosso canal, fundamental a sua participação, né? Aciona lá a sua notificação, porque logo logo tem muita novidade, eu tenho certeza que a gente vai estar impactando muitos profissionais e muitas pessoas do outro lado, com muito que está por vir também, ok? Fiquem atentos, logo logo, mais conteúdo de valor para vocês aqui sobre saúde funcional, esse podcast que surge aqui novamente. Abraço para vocês, logo logo, juntos. Pessoal aí do Instagram, obrigado pela presença, deixar um recado para vocês também, que a gente está abrindo a nova turma, né, também da certificação, né, personal da saúde funcional, nós vamos estar abrindo amanhã. Nós estamos abrindo um grupo de WhatsApp para isso. A gente vai estar divulgando para todos vocês, para entrar nessa nova era com a gente. Não perca a oportunidade. Já vou estar colocando. Grande Matheus, tudo bom? Vou estar colocando no link da bio para você entrar nesse grupo, tá bom? E aí você tá entrando na próxima turma da certificação. Obrigado, Renata, querida. Abraço, grande Márcio. Pessoal do time aí forte. Samuel, entra lá no link da bio para entrar nesse grupo, tá? Certificação abrindo amanhã, muita coisa. Jesus, todo mundo, meu querido. Grande abraço para todos vocês. Obrigado aí pela participação. E logo, logo vou botar esse podcast no ar. Deve estar saindo aí até sexta-feira, lá no canal do YouTube Sandro Bálsamo também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.